noite, irmãos. É interessante, mais uma vez, estar aqui diante de você. São o quê? 2 horas. 2 horas e 8 minutos. Já na madrugada de sábado para domingo. E eu aqui refletindo uma palavra, mais uma vez, para falar contigo. E, na verdade, o Senhor falando ao nosso coração. Porque costumo sempre refletir comigo se o Senhor usa os meus lábios para falar das suas coisas, os ouvidos mais próximos, a voz que Ele faz ressoar das minhas cordas vocais são os meus. E se o Senhor quer falar comigo, Ele quer falar também contigo. E meditando agora, um versículo que me chama muita atenção, diz o Senhor em João 15, versículo 7. Amo esse versículo. E ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Eu acho assim lindo esse recado que o Senhor nos dá dentro deste evangelho. Esse versículo 7 de João 15, para mim, resume tudo aquilo que se diz uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de ser cristão. Uma vida de dizer, eu creio em quem? Se realmente eu tenho uma fé em um Deus que tudo pode na minha vida, que pode mudar a minha vida, que pode mudar os meus dias, e que se realmente essa palavra tem uma força em mim, eu preciso tomar este versículo, tomar essa verdade, e dentro desta verdade, desse versículo, da palavra de Deus, isso criar em mim uma força tamanha para me fazer alcançar as graças provida dos céus, provida do coração de Jesus. O Senhor, noto que dentro desse versículo, o Senhor não está dizendo que você tem que crer. Ele nos deu a liberdade de opção de escolha, de estar ou não com Ele, de crer ou não. Ele não está dizendo aqui, não, você tem. Não, ele deu a liberdade de estar ou não. Por isso ele diz, se permanecerdes em mim, se permanecer. O Senhor está nos dando um conselho. E dentro desse versículo tem uma ordem, um conselho e uma promessa. E ele diz, se permanecer em mim. Pedireis tudo o que quiserdes. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido. Veja, ordem, veja, conselho, ordem e promessa. Ordem, conselho e promessa dentro de um versículo. Se permanecerdes em mim. Mas sabemos que para eu dizer que eu estou permanecendo no Senhor, eu tenho que entender algo claro. Permanecer no Senhor é permanecer no amor, é respeitar o direito dos outros, é respeitar o direito dos meus irmãos, é ter paciência, é compreensão, é ter diálogo, é aceitar as debilidades e as fraquezas do meu irmão. Respeitar o Senhor é ter paciência, é saber esperar, é controlar a minha língua, controlar o meu sentimento, controlar a minha audição. Permanecer no Senhor é estar diante dEle. É estar diante dEle, estar diante do Senhor, é estar diante do amor. E quem está diante do amor compreendeu o que é amar. Compreendeu o que é amar. Veja como é interessante. Ele diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós.
duas condições para que eu possa obter aquilo que eu tanto quero, aquilo que eu tanto almejo para a minha vida. E se eu realmente quero que o Senhor venha em mim, eu preciso entender esses dois pontos, permanecer no Senhor e permanecer na sua palavra. Permanecer no Senhor e permanecer na sua palavra. Aí ele diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja como é interessante, as condições. Então está aqui a razão para explicar aquelas pessoas que vêm dizer, não adianta orar, não adianta ter fé, não adianta, esse papo de Deus é babaquice, não adianta, não tem sentido. Por isso que muitas vezes, quando se trata de Deus, tem aquela situação, quando se trata de Deus, se trata de Bíblia, se trata de igreja, vem muitos dizer, isso é fanatismo, isso é bitolação. É porque não compreendeu ainda o sentido da coisa. Se eu quero que Deus aconteça em mim, na minha vida e naquilo que eu quero, eu preciso também fazer a minha parte de acontecer nele. Veja, para mim acontecer em Deus, eu tenho que prestar atenção naquilo que ele diz, permanecer nele. E permanecer nele tem aquelas condições. Permanecer nele é no amor, na caridade, na fraternidade, na compreensão, no respeito e etc. E permanecer nele, e ele diz o segundo ponto, e na palavra dele. Aí tudo vos será concedido. Tudo vos será concedido. Ele nos dá um recado claro da sua verdade na nossa vida. Se permanecerdes em mim, pedireis tudo o que quiseres. E as minhas palavras permanecerdes em vós. Mas ele vem dizer também em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei na tua casa e cearei eu contigo e você comigo. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta. E só pode abrir a porta quem está do lado de dentro. Eu não posso chegar na tua casa, entrar, invadir, eu não tenho a chave da tua casa. Para mim entrar, eu tenho que bater, apertar a campainha e você abrir para que eu possa entrar. Para que você possa dizer para mim, me convidar, entre, Edinho. Assim também é o Senhor. Ele vem dizer, eis que estou à porta e bato, se abrir. Eu entro na sua casa e ceio eu contigo e você comigo. É outra forma que o Senhor está dizendo, aceite-me na tua casa, aceite-me na tua vida, abra a porta para mim, dê-me livre acesso às tuas coisas, dê-me livre acesso às tuas situações. Veja, mais uma vez ele disse se. Querido irmão e querida irmã, observe que o Senhor, dentro desta palavra, ele nos deu essa liberdade de compreender se estamos nele ou não, se queremos estar nele ou não. Observar a palavra é compreender por que a minha oração não tem alcançado o coração do Senhor. Ele tem ouvido, ele tem visto e ouvido tudo o que eu tenho falado e feito. Ele tem tudo isso. Mas veja, por que é que não está acontecendo em mim aquilo que eu tanto quero? Porque eu não estou prestando a atenção no que está escrito. No que está escrito, se são normas que eu acredito que para mim é uma verdade, logo eu preciso voltar com uma obediência. Hoje é muito mais fácil acreditar em livros de tantas histórias. Você acredita que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, porque a história diz isso. E dá crédito para isso. E leva isso como verdade. Entre outras e tantas histórias e tantos escritos. Mas aqui fica aquele ponto de interrogação. E diz que crê no Senhor. Para que, como que eu posso dar crédito para uma pessoa e dizer que eu acredito nessa pessoa, mas não acredito no que ela fala? Não acredito no que ela fala?
Ah, mas foi Deus que escreveu isso? Sim, sim, por que sim? Porque ele disse para os apóstolos no capítulo de João 14:15. Eis que vou para o Pai, junto ao Pai mandarei o Paráclito, o Espírito Santo, para vos recordar e ensinar todas as coisas. Recordar e ensinar. Se os apóstolos escreveram, foi tudo aquilo que eles ouviram de Jesus e que viram ele fazer. Logo, eles só transcreveram aquilo que o Senhor determinou, o que o Espírito Santo recordou e ensinou para eles fazerem, aquilo que eles viram e ouviram, viram e ouviram. Veja, querido irmão e irmã, é tão simples. É jogar a razão fora, muitas vezes. Porque o nosso racional, ele é importante? Sim, é importante. É muito importante, é fundamental. Mas muitas vezes a nossa razão nos eleva ao eu. Nos eleva ao eu. Ao eu sou, o eu posso, o eu mando. Tantos eu. E esse eu tira de nós a capacidade da simplicidade, da humildade de acreditar. De acreditar. Gostar de você, eu também preciso gostar daquilo, entender aquilo que você fala, dar ouvido para você. Como que alguém dizer que te admira, mas não suporta quando você abre a boca? Querido irmão e irmã, o Senhor está dizendo, eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entro na sua casa, Apocalipse 3. E aqui em João 15:7 ele vem dizer, João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Mas ainda, ele vem dizer aqui, ainda no mesmo evangelho, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Querido irmão e irmã, vamos compreender isso com muito carinho e olhar para dentro de nós, olhar para nossas ações e ver por que é que ainda não aconteceu e não tem acontecido na nossa vida aquilo que eu quero. Aquilo que eu tanto tenho esperado no Senhor. Muitas vezes me prostrado de joelho, clamado, abrir os braços, chorado, elevado-me no meu pensamento, no meu coração. Mas o Senhor está dizendo que as minhas atitudes têm sido contrárias àquilo que Ele diz. Contrária àquilo que Ele fala no seu Evangelho. E se é contrário àquilo que Ele fala, eu não posso reclamar que Deus não está me ouvindo. Que Deus, puxa vida, parece que Deus não me ouve, tudo que eu faço parece que dá errado. Não, querido irmão, não, querida irmã, não. É que eu não estou observando o que está escrito. Ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei na sua casa. Cearei eu contigo e você comigo. Veja, há tantos outros versículos e outras passagens que vão vir de encontro com essa, reafirmando, mas eu estou querendo meditar esses 2 versículos, que para mim se resume todo o Evangelho. Eu tomo com essa verdade comigo, que para mim resume todo o Evangelho. Permanecer no Senhor é permanecer no mandamento, amar. Amar. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil amar. Principalmente diante das pedras, não. Mas não é impossível. Permanecer na palavra é eu ter o desejo por ela e observá-la com amor, com carinho e com obediência. Observe. Tome esta palavra para o teu coração. Quero orar por você, por mim também, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão perdidos nesta madrugada. Deus Pai, na vontade do Teu Santo Espírito, sim, Senhor, venho pedir em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a graça, Senhor, da simplicidade de estar na Tua palavra, Senhor, e nos Teus mandamentos. Ó Deus querido, Deus amado, dê a mim, Senhor, um coração simples, para que, Senhor, as tuas riquezas da tua palavra, provida de sabedoria, de discernimento, Senhor, venha acontecer em mim,
para que eu possa, Senhor, na luz do Teu Santo Espírito, entender, compreender e ver todas as coisas conforme o Teu coração. Deus Pai, quero que neste momento, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na graça do Teu Santo Espírito e pelo poder da Tua Palavra, visite, Senhor, cada irmão, a casa de cada um, o coração de cada um, Senhor, as dificuldades de cada um, Senhor, que Tu conheces bem. E faça, Senhor, o barulho, Senhor, do Teu amor, o barulho da Tua graça, do Teu poder. Sim, Senhor, Tu podes ser, Senhor, nesse momento, naquele coração que se abre para Ti, Senhor, a luz, Senhor, que vai brilhar e vai trazer, Senhor, a alegria, Senhor, em abundância. Restaurar, Senhor, a saúde espiritual, a saúde sentimental, familiar, social e até mesmo, Senhor, qualquer que seja a enfermidade na carne. Deus bendito, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, e na graça do Teu Santo Espírito, eu peço essa graça, Senhor, a Ti neste momento, nesta madrugada, Senhor. Ouça-nos, Senhor. Ouça a voz do nosso coração. Ouça a voz do meu coração, Senhor, que deseja a Ti com todo o meu ser. Tudo isso eu vos peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.